E você, já pensou no que vai fazer da sua vida? Jovem, ao completar 18 anos, aliste-se no Exército, Marinha ou Aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero. Hello, sétimo ano. Good morning, how are you? Como vocês estão? É bom estar de volta. Chegamos com memes pra falar sobre o que, introduzir o que nós vamos falar neste capítulo. Começamos aqui, chapter 5, capítulo 5, jobs, mais conhecido como empregos, né? A gente pode ouvir work como trabalhar, na verdade o verbo de trabalhar, e job ficou mais conhecido ultimamente com as blogueiras que tipo, oi meninas no job de hoje, eu tô tirando foto, né? Enfim. Mas jobs, né, que é o nosso capítulo, empregos. Vamos ver aqui então qual vai ser quais são as nossas perguntas. Primeiro vamos analisar aqui a capa do capítulo, né? Temos vários instrumentos, várias profissões. Nossa primeira pergunta é sobre isso. Letra A. Which professions do these objects and tools represent? Calma, teacher, a gente acabou de voltar. Vamos traduzindo aos poucos então. Beleza. Which, ou seja, qual? Which professions, ou seja, quais profissões do these objects? Objects, você já imagina o que é, né? Objeto. Do these objects, ou seja, esses objetos and tools. Tools, essa palavrinha aqui, significa ferramentas, ok? Represent, ou seja, quais profissões, né, esses objetos, ferramentas representam? Nós temos aqui a câmera fotográfica, temos aqui o estetoscópio, né? Então temos o fotógrafo, temos aqui o médico, o enfermeiro, temos aqui a máquina de costura, temos aqui a caixa de ferramentas, né? Temos aqui o microscópio, cientista, o aparelhinho de som, né, o fone de ouvido, youtubers, gamers em geral, né, também é uma profissão. Temos o que mais? Olha aqui, uma luneta para poder olhar as estrelas, os astros, os planetas e livros, por último aqui. Aí a gente abre para muitas profissões. Faltou só os instrumentos da cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Piadas à parte, memes à parte, vamos seguir aqui. Letra B, what's your opinion? What's, ou seja, qual é, your opinion, a sua opinião, about these professions, sobre essas profissões. Bem, na minha opinião, todas as profissões são válidas, todas as profissões merecem ser respeitadas, né, dos mais simples, dos mais estudados aos menos estudados, todo mundo merece, né, ser respeitado, merece ser valorizado, merece ser pago de forma justa, né, porque todo mundo rala, todo mundo tem o seu cansaço ali, o seu desgaste para poder sustentar a família. Então, todas as profissões para mim devem ser respeitadas, inclusive todas essas aqui, né, as mais recentes, por exemplo, o fone de ouvido aqui, um youtuber. Antigamente as pessoas poderiam falar, um locutor usa o fone para poder escutar. Mas hoje nós temos as profissões mais atuais, um youtuber, né? Que para os nossos avós há um tempo, o que é isso? Pelo amor de Deus, isso não era uma profissão, né? Você tá aí no seu computador e ganhando dinheiro, né? Coisa nova. Letra C. Which profession, ou seja, qual profissão do you want, você quer to join? Join significa juntar. Ou seja, se juntar, né, entrar pro grupo dessa profissão. When you grow up. Grow up, subir, crescer. Qual profissão, né, você quer quando você crescer, né? A gente, né, eu comecei o vídeo perguntando, o que você quer ser quando você crescer? Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. No decorrer da vida a gente vai pensando tudo aquilo. Eu tinha uma ideia totalmente diferente de profissão, mas no fundinho eu sabia que eu queria ser professora. Página 80, vamos começar com atividades. Bora lá então. Número 1. Talk to your teacher and classmates. Converse com a sua professora e os seus colegas de classe. Letra A. In your opinion, na sua opinião, which is the best job? Qual é o melhor emprego? And why, né? E por quê? Para mim, o melhor emprego que existe na face da Terra são duas jornalistas que eu admiro muito. Isis Scamparini e Glória Maria. Caramba, as duas vivem uma vida de viajar, fazer entrevistas, né? Gravar locais turísticos, locais interessantes. Se eu não me engano, a Glória Maria tem 3 passaportes, todos carimbados,
né? Então, assim, acho que é uma das profissões mais interessantes que elas aprendem em toda a viagem. Aí os escamparim bem menos, porque ela é só correspondente internacional, mas ainda assim, ela tá ali em Roma e ela vê muita coisa. A Glória Maria viaja o mundo inteiro, eu acho sensacional. Meu sonho de profissão é ser uma dessas duas, mas enfim. Letra B. What do you think of teaching as a profession? Ou seja, what do you think? O que você acha? O que você pensa of teaching? Teaching. Olha aqui essa palavra. Teaching. Vem de teach. Teacher, lembra? Teach, teacher. Teacher é aquele que ensina, é o professor. Teaching significa ensinando, né? Teacher, teach, teaching. Teach é ensinar, teaching é ensinando. Adicionou o ing, lembra? Ando, indo, gerúndio. Teaching, ensinando. O que você acha, né, de ensinar as a profession, como uma profissão? O que vocês acham disso? A profissão de professor, hoje em dia no Brasil, ela é um pouco burocrático, né? Não é tão valorizada, né? E ficou um pouco deturpado com o passar do tempo. Todo mundo sabe ensinar, todo mundo entende um pouco de tudo, né? E é uma profissão muito séria. Nós somos responsáveis pelo conhecimento de vocês, né? Ainda mais nesse contexto de pandemia, se tornou muito mais sério, né? Nós precisamos fazer uma aula boa, de qualidade e que não seja chata, né? Não seja maçante. Então, ensinar pra mim é uma missão muito séria, muito importante e poderia ser mais valorizada, né? Mas enfim. Letra C. If you could interview, se você pudesse entrevistar, né, alguém, one of your teachers, um dos seus professores, to get informations, para obter informações about his or her profession, para obter informações sobre a profissão dele ou dela, what questions would you ask? Quais perguntas você faria? O que seria? O que você gostaria de saber sobre essa professora? As respostas da prova? Também, pergunta interessante. Mas, enfim, vamos ler então essa entrevista aqui de um aluno para uma professora, né? Olha aqui, vamos ler sobre o autor aqui nesse cantinho do lado esquerdo, ó. The author comments, o comentário do autor. I interviewed, ou seja, eu entrevistei her because she is probably, eu entrevistei ela porque ela é provavelmente the best teacher, a melhor professora I've ever had, que eu já tive, and I just wanted, e eu apenas gostaria, her to know that, que ela soubesse disso. Então, nós temos aqui um ex-aluno entrevistando uma professora, né, que ele gosta bastante, admira, né, que ela saiba disso. Interview with my favorite teacher. Favorite, favorito. Lembra do favorite lá no Instagram, no Twitter, né? Dá um like, um favorito aí. Interview, entrevista with my favorite teacher. Com a minha professora favorita. Question 1, ou seja, pergunta 1. What inspired you to be teacher? Inspired. O que inspirou você a ser professora, né? You to be teacher. E aí ela responde. I've always loved. Eu sempre amei. Ó, always. Lembra que a gente estava estudando? Always, never. Olha aqui, ó. I've always loved. Eu sempre amei to learn, ou seja, aprender. Mas, I've enjoyed teaching others even more. Eu aproveitei, né? Eu gostei mais de ensinar aos outros, né? Foi mais legal para ela ensinar aos outros. It's in the family. Está na família. Aí, question 2, pergunta 2. Have you ever thought, ou seja, você sempre pensou about a different career? If so, what? Você sempre pensou, né? Já pensou em outra carreira? Né? Você já tinha pensado sobre outra carreira? If so, what? Se sim, qual? E aí, ela responde, well, ou seja, bem. At one time, uma vez, I wanted to be veterinarian. Ela queria ser veterinária, né? Já pensou uma vez em ser veterinária, mas não deu certo. Professora mesmo. A questão aqui número 4. What is the best part? Qual é a melhor parte about your job? Qual é a melhor parte do seu trabalho, do seu emprego? E aí ela responde, getting to know, ou seja, obter conhecimento, conhecendo, né? All of the different kids, diferentes crianças, and interacting e interagindo with them, com elas. Ela gosta de conhecer as crianças, interagir com elas. I have always loved.
Eu sempre amei kids, crianças, né? Eu sempre amo crianças. So, I will always enjoy. Então, eu sempre vou aproveitar that part of my job. Essa parte do meu emprego, ok? Aí, pergunta 15 aqui, uma entrevista está sendo recortada, tem algumas questões mais importantes. Ele pergunta, how long have you been teaching? Ou seja, how long, por quanto tempo? Have you been teaching? Been vem do verbo to be. Be significa ser. Been, ou seja, sendo, né? Eu sou, eu estou, então eu estou, né? Sendo professora, né? How long have you been teaching? Por quanto tempo você tem estado ensinando, né? E ela responde, I've been teaching, ou seja, eu venho ensinando, né? Eu estou ensinando for 5 years, por 5 anos. Eu provavelmente, né, vou be teaching, ou seja, estar ensinando here, ou seja, aqui, for a while. O que é for a while? Olha aqui, ó, for a while é por um tempo, ou seja, não tenho planos de parar. Por um bom tempo vou estar aqui ensinando. Questão 21. Why did you choose? Por que você escolheu to teach English? Ensinar inglês. E aí ela responde, I didn't. Ela não escolheu, né? Não foi uma escolha assim. I was actually, olha aqui, tá vendo aqui? Actually. Actually parece atualmente, né? Mas na verdade significa realmente. I was actually supposed to teach. Ela realmente gostaria, né? Ela supôs que ela ia ensinar social studies, ou seja, estudos sociais, né? A gente estuda no ensino médio sociologia, então estudos sociais. Ela achou que ela ia ser professora de sociologia. But, ou seja, mas, some other teacher, algum outro professor, took that job. Took that, ou seja, tomou esse emprego, pegou essa vaga antes dela, né? And I got, e eu, né, peguei, né, this one. Ela pegou esse outro emprego, que era de professora de inglês. However, ou seja, entretanto, tá aqui também no nosso, né, glossário. However, entretanto, I'm glad. Sabe o que significa glad? I'm glad you came. I'm glad you came. Glad significa feliz, né? I'm glad you came. Eu estou feliz que você veio. Não sei se vocês lembram dessa música, mas ela fez sucesso um tempo e a rede de fast food usou ela por um tempo. Né? Então ela vem falar aqui, I'm glad because I enjoy teaching. Mas eu sou feliz, né, hoje, porque eu aproveitei, né, eu gostei bastante, me faz feliz ensinar inglês, teaching English, more than I would probably, mais do que eu poderia, eu poderia, probably, ou seja, provavelmente, enjoy, aproveitar social studies. Ou seja, ela descobriu que, na verdade, o que ela queria fazer mesmo era ensinar inglês, né? Ela descobriu que ela é mais feliz ensinando inglês do que ela poderia ser ensinando ciências sociais, estudos sociais. Agora, de acordo com esse texto, vamos responder perguntas. Página 81. Agora aqui. Página 81, número 3, tá falando assim, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Read the question, ou seja, leia as questões, and check the correct answer, e marque a resposta correta. Letter A, letra A, what kind of text, ou seja, what kind of, que tipo de, kind of vai ser sempre tipo de, kind of music, kind of dance, kind of games, ou seja, que tipo de música, que tipo de jogos, enfim. What kind of text, ou seja, que tipo de texto is that? É esse. Primeira opção, it's an article, ou seja, é um artigo about people's, sobre pessoas, favorite professions, a profissão favorita das pessoas. É um artigo sobre a profissão favorita das pessoas? Se sim, marca um X. Segunda opção, it's an interview, é uma entrevista with a professional, ou seja, é uma entrevista com uma profissional, alguém que tem uma profissão. Marca aí qual é a resposta correta. Letra B. How do you know that? Ah, acertou, né, miserável? Acertou, miserável. Achou que você só responder fácil assim? Por que você acertou isso? How do you know that? Como que você sabe disso? Primeira opção. The text is organized. O texto está organizado em questions, ou seja, em perguntas,
and answers, e respostas. Ou, segunda opção, the text is organized, o texto está organizado in introduction, em introdução, and conclusion, e conclusão. Qual que é a melhor opção que pode definir se isso é a sua resposta da questão anterior? Marca aí. Bora lá. Número 4. Read the text again, ou seja, leia o texto de novo, and answer the following questions. E responda as questões a seguir. A gente vai conversando aqui, se sentir necessidade, a gente volta lá, ok? Letra A. Who asked, ou seja, quem perguntou, ask, né, o verbo perguntar, asked, perguntou. The questions, ou seja, as perguntas, in this interview, na entrevista. Quem foi que fez a pergunta? Tem que pensar um pouquinho. Esse quadrinho aqui, ó, talvez possa te ajudar. Se você der uma analisada, lembra aí no vídeo atrás, se você não lembrar a tradução, né, do que está escrito, vai te ajudar a saber quem foi que entrevistou. Letra B. Who is, ou seja, quem está being interviewed? Quem está sendo entrevistado? Também vai ajudar você a responder. Não tem nome, lembrando, você não precisa surtar. Não tem nome, tá bom? Não vai estar especificado o nome de ninguém, não adianta olhar na legenda, nada. Não tem nome. É para você entender quem que é essa pessoa, né? É um entrevistador? Qual que é a posição dele? Qual que é a profissão dele? Qual que é a posição dele referente a essa pessoa entrevistada? Pensa um pouquinho. Letra C. What are the questions about? Sobre o que as perguntas são. Você vai responder aí sobre o que é. Ok? Respostas em inglês. Dá uma pensadinha. Pode usar o Google Tradutor, pode usar o dicionário, tá à vontade. Número 5. Read the interview again. Leia a entrevista de novo. And write T, escreva T for true, para verdadeiro, or F for false, ou F para falso. Letter A. The teacher loves. A professora ama. Learning and teaching. A professora ama ensinar a aprender. Falou isso na entrevista? Se sim, true. Se não, false. Ok? Letra B. The teacher doesn't like. A professora não gosta. Kids very much. A professora não gosta muito de crianças. But she enjoys. Ela aproveita interacting with them. Ela aproveita interagindo com eles, né? Ela gosta da interação com eles. Se isso for verdadeiro, true. Se não, false. Letra C. She teaches, ou seja, ela ensina social studies. Ela ensina estudos sociais. Se sim, true. Se não, false. Ok? Letra D. She has been, ou seja, ela tem sido a teacher for 5 years. Ela tem sido professora por 5 anos. Se sim, true. Se não, false. Letra E. She plans, ou seja, ela planeja to stop teaching, parar de ensinar in the future. Se sim, true. Se não, false. Aqui pra gente discutir, né? Número 6. Discuss these questions. Ou seja, discuta essas questões. Letra A. In your opinion, na sua opinião, which questions, ou seja, quais questões is the most interesting? É a mais interessante. Quais dessas perguntas aqui que foram feitas na entrevista foi a mais interessante para você? Para mim, acho que a mais interessante foi aquela pergunta aqui. Qual que é a outra profissão que ela poderia ter? A gente já imagina, tira muito sobre aquela pessoa, daquilo que ela gosta. Porque às vezes a gente faz, né, tem uma profissão diferente daquilo que a gente imaginava, porque ela é mais confortável, né? Então isso diz muito se nós somos uma pessoa sonhadora ou não. Então acho que perguntar o que ela poderia fazer também, outra profissão, é uma coisa interessante que você pode descobrir muito sobre a pessoa. Letra B. Which professional, ou seja, qual profissional would you interview? Você poderia entrevistar to know more about his career. His or her career. Para saber qual profissional você poderia entrevistar para saber mais sobre a carreira dele and why. Por quê? Como eu disse, eu gosto muito dessas jornalistas, a Ilse Scamparini e a Glória Maria, porque elas viajam o mundo todo. E eu gostaria muito de entrevistá-las para saber como é que foi esse trabalho para elas, né? Como tem sido. Bem, por hoje é só. Um grande beijo, espero que vocês tenham conseguido e aproveitado o vídeo. Estou tentando fazer uma nova formatação para vocês aproveitarem. E é só isso por hoje. Um grande beijo, até a próxima e bye bye!